Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, nessa nossa segunda exposição, né, nossa segunda aula da EBD online, vamos tratar de um assunto bem interessante, um assunto muito importante para a vida do cristão, que é a fé. A fé é um dos grandes mistérios da Bíblia, né? Muitos sabem que existem 9 grandes mistérios na Bíblia, e desses grandes mistérios, somente 2 foram plenamente revelados a nós, que é o mistério da Babilônia, o mistério do Evangelho. Só que esse mistério da fé, né, ele não foi plenamente revelado. Nós temos informações bíblicas a respeito dele, e nós vamos inclusive ler um texto que é um dos mais importantes nesse sentido, que define o que seria a fé, que é o texto de Hebreus 11. Hebreus 11, principalmente ali do verso 1 até o verso 16, nós temos uma boa exposição, e depois até o verso 40 nós temos uma complementação, só que do 1 ao 16 nós já temos um bom caminho, né, para a gente poder trilhar. Eu só vou ler o verso 1, talvez eu faça a leitura do verso 6, verso 24 ao 26, mais poucos versos, mas eu gostaria que vocês pudessem fazer uma leitura em casa, depois dessa nossa explanação aqui, né? O senso comum vai nos dizer que a fé ela é um salto no escuro, né? Que ela é a confiança em algo sobrenatural, é uma confiança em algo que você acredita muito simplesmente, e que você crê que aquilo ali vai acontecer por causa dessa sua confiança, né? Muitos acreditam que é uma mentalização, que é até uma mentalização em conjunto, né? Muitas pessoas mentalizando juntamente vão alcançar essa fé. E, de fato, existem diversos tipos de fé. Existem fé em diversas coisas, inclusive, segundo censos que são feitos, né, por esses órgãos de pesquisa, o brasileiro ele tem bastante fé. Inclusive, muitos deles acreditam até que exista Deus, né? A grande parte da população brasileira acredita em Deus. Mas que Deus seria esse, né? Há quem acredite que Deus é um ser que fica lá no céu, né, com a sua barba branca gigante, alcançando todas as pessoas, fazendo carinho em todas elas, e concordando com tudo que elas fazem. O que importa é que as pessoas sejam felizes, e Deus vai abençoar os bonzinhos, né? Muitos acreditam nisso, que Deus não é um ser moral, que Deus não tem exigências, né, para o ser humano a respeito de uma vida santa, de uma vida que possa agradá-lo. Então você vê que já existe aí uma certa deturpação, né, do que seria a fé. Então, mas no que nós devemos nos basear? Devemos nos basear no que a Bíblia diz, né? Esse capítulo 11 de Hebreus, ele vai nos ajudar a entender bastante a respeito disso, e que a fé ela não se trata de um salto no escuro, né? A gente vai ver que pelo fato de a fé ser um desses grandes mistérios, né, que tem na Bíblia, ela teria um peso espiritual, entendeu? Ela não tem somente um peso material, um peso para essa nossa vida material aqui terrena. Ela tem um peso espiritual. E esse texto ele vai nos ajudar bastante. A gente vai ver, inclusive, que pelo fato de ter esse peso espiritual, nós devemos enxergar esse conceito, né, esse mistério da fé, de forma espiritual também, né? É o mais lógico. Embora nós sejamos seres materiais, né, nós temos matéria, nós estejamos vivendo nesse mundo, mas a nossa visão, a nossa concepção a respeito da fé tem que ser uma concepção espiritual. E isso naturalmente vai repercutir na nossa vida material aqui na Terra, mas não deve ser focada somente na nossa vida material, tá? Isso tem que ficar muito claro, porque nós vemos muitos falsos evangelhos que pegam alguns trechos, inclusive desse mesmo capítulo de Hebreus 11, e distorcem o texto para poder tratar de questões meramente materiais, e isso faz com que o cristão ele se afaste daquilo que Deus realmente propôs para a vida dele, né? A gente vai ver que esse texto de Hebreus 11 ele fala de
3 coisas e ele repete pelo menos 2 ou 3 vezes. Ele fala a respeito de ressurreição. 3 vezes ele fala a respeito de ressurreição nesse texto. Ele fala sobre sacrifício 2 vezes. E fala sobre galardão 2 vezes. Certo? E não é à toa que esse texto ele fala sobre ressurreição, sacrifício e galardão. E repete. Né? A gente já pode ver que 3 vezes ele fala sobre ressurreição. Então, a gente já pensa logo, ressurreição está falando de quem? Né? Naturalmente está falando de Cristo. Né? Cristo Jesus, que foi o Deus que se esvaziou e assumiu a forma humana e veio habitar aqui entre nós. E de Jesus Cristo, que é aquele que ressuscitou, né? De quem são todas as coisas e de quem é todo o domínio sobre todas as coisas e quem é digno de toda a glória e toda a honra nos céus e na terra e embaixo da terra. Então a gente já vê a importância da questão da ressurreição e a gente já começa a entender um pouco do texto, né, de Hebreus 11:1, que vem falando que a fé ela é a firme certeza, né, é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Eu não vi Cristo ressuscitar. Você provavelmente também não viu Cristo ressuscitar. Isso aconteceu há aproximadamente 2020 anos atrás, né? Nenhum de nós estava vivo para ver, mas pela fé nós temos a certeza de que isso aconteceu. Pela fé nós temos a certeza de que Cristo morreu pelos nossos pecados, de que Ele tomou a chave da morte, de que Ele ressuscitou, de que Ele hoje reina num trono à destra de Deus, né? À direita de Deus, e que Ele vai voltar, e que Ele voltará e Ele vai levar a igreja junto com Ele, né? Para que nós possamos viver num mundo celestial criado por Ele, e nós julgaremos também o mundo juntamente com Ele, assim diz a palavra de Deus, né? Então isso aí já também nos mostra a primeira parte ali de Hebreus 11:1, né, que fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Nós esperamos que isso vai acontecer. Só que essa fé ela não é um salto no escuro. Ela não é algo que nós fazemos de olhos vendados, acreditando que vai acontecer. Quando nós analisamos, lemos a palavra de Deus, né, estamos falando aqui da ressurreição de Cristo, então já falamos ali do Novo Testamento, né, dos Evangelhos, a gente vai ver, depois dos Evangelhos, né, no livro de Atos, não só na Bíblia, mas também a história, né, conta a respeito disso, que muitos dos que testemunharam, dos que estavam que viveram com Jesus naquela época e que testemunharam da morte e ressurreição dele, foram perseguidos pelo Império Romano, foram mortos por pregar esse evangelho, por falar essas verdades. Eles entregaram suas vidas a essa verdade. Então nós já podemos, a partir daí, já ter um entendimento de que a Bíblia ela não vai tratar somente de coisas espirituais que não foram vistas, mas ela trata também de coisas que foram vistas, não por nós, mas por aqueles que viveram naquela época, que entregaram as suas vidas por essa verdade, né? Ocorre que a gente vê, principalmente alguns nichos, né, religiosos que se dizem cristãos, que vão pegar, por exemplo, o verso 6 de Hebreus 11, eu vou ler agora com vocês, e vão fazer essa distorção que a gente falou. Principalmente o finalzinho dele, né? Vem falando o seguinte, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna um galardoador dos que o buscam, ou seja, é aquele que dá recompensa aos que o buscam. E nós vamos ver que um senso errado comum, né, vai falar que aqueles que buscam a Deus vão ter recompensas aqui na terra, vão ter tudo de bom aqui na terra. Aí pegam textos lá do Antigo Testamento, fazem uma misturada danada e vão dizer que nós devemos buscar simplesmente o melhor dessa terra, simplesmente porque Deus vai nos abençoar, porque a palavra de Deus diz, lá no verso 6 de Hebreus 11, que aqueles que o buscam, Deus dá recompensa, Deus dá tudo do bom e do melhor aqui dessa terra. Vão ter riquezas, vão ter bens, vão ter tudo de bom. Só que, se você ler um pouquinho mais abaixo, vamos dar uma olhada lá nos versos 26
24 a 26, né? Olha o que diz, que interessante. Pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Opa, vamos lá. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que são prazeres transitórios? Essa coisa aqui desse mundo, não é verdade? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha, interessante. Moisés, ele abriu mão de riquezas do tesouro do Egito, porque ele contemplava o galardão, ele contemplava a recompensa. Então a recompensa não tem uma íntima relação com as riquezas desse mundo. O galardão, naturalmente, que nós estamos vendo aqui, é o galardão do porvir, né? É o galardão que Deus prepara para aqueles que o buscam, né? Que é o que a gente leu lá no verso 6, e que nós vamos ter segundo o verso 1. Então, é a firme certeza daquilo que a gente ainda vai que a gente espera que vai acontecer. É certeza daquilo que a gente não viu, certeza da nossa salvação em Cristo Jesus por meio da sua morte e ressurreição. Então, a gente já começa a ver que a fé ela é algo espiritual e nós devemos enxergar com os olhos espirituais. Senão, a gente vai acabar crendo em verdades, em inverdades, e vai deixar de crer na verdade bíblica. Existe muita gente que se revolta com Deus porque tem uma visão deturpada do que seria a fé. Pensa que por ter pensamentos positivos a respeito de determinada situação, eu vou conquistar aquilo, eu vou conseguir aquilo porque eu tenho fé, porque eu acredito, porque isso, porque aquilo, não tem uma relação direta com o que a Bíblia nos ensina a respeito da fé. A gente pode acreditar sim que Deus é poderoso para poder fazer isso ou aquilo na nossa vida. Isso aí, a Bíblia está repleta de situações desse tipo. Mas Deus ele vai fazer algo na nossa vida, sim, se aquilo dali for para glorificar o nome dele. Se aquilo dali for para fazer com que nós possamos crescer nessa fé, possamos aprender a ter confiança nele. E não simplesmente porque eu estou acreditando, porque eu creio que isso pode acontecer com essa crença humanista, né? Que não tem nenhuma relação com a fé que a Bíblia nos ensina. Então você vê que muita gente se revolta com Deus, fala, Deus é injusto, Deus, embora eu tenha me achegado a Deus, embora eu tenha buscado a Deus, como diz ali o verso 6, né? E Deus não me deu recompensa que eu esperava. Mas que você está buscando a Deus por que motivo? Para obter coisas terrenas? Para satisfazer seus prazeres momentâneos? Como diz lá o texto lá do verso 25, né? Do Hebreus 11, né? Preferindo ser maltratado, falando de Moisés, né? Junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres momentâneos, transitórios aqui do pecado. Então, por que motivo você busca a Deus? Por que razão você busca a Deus? Por qual motivo você quer que a sua fé seja exercitada? A nossa fé tem que ser exercitada com base no que a palavra de Deus diz, que tem a ver com a morte, a ressurreição de Cristo e a nossa salvação futura. Então, como eu falei para vocês, né, a ressurreição ela aparece 3 vezes nesse texto de Hebreus 11. O sacrifício aparece 2 vezes, se remetendo ao sacrifício de Cristo, mostrando que tem íntima relação com isso. E o galardão aparece 2 vezes, né? Tanto no verso 6 como ali no trechinho dos versos 24 a 26. E o galardão é essa nossa vida futura, é a garantia de que nós seremos ressuscitados com Cristo e vamos viver junto com Ele no mundo vindouro, né? no mundo celestial que foi preparado para nós. O verso 16, ele vai falar bem claramente a respeito disso, né? Vem falando o seguinte, falando dos heróis da fé, né? Ali até o verso 16 ele falou de Abel, falou de Enoque, falou de Abraão. Aqui vem falando o seguinte, olha, mas agora eles aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. É muito importante
que a gente entenda que nós vamos, nós vamos crescer, né, no conhecimento da palavra da verdade, nós vamos obter a salvação por meio da palavra, né? Porque é a fé que está em nós, que ela é produzida pelo ouvir a palavra de Deus, né? A nossa Bíblia nos diz isso. Mas não é qualquer palavra, é a verdade. Se nós pegarmos textos, distorcermos de acordo com a nossa vontade, aquilo ali não é mais a palavra de Deus. Se nós pegarmos esses textos bíblicos e distorcermos, aquilo deixou de ser a palavra de Deus. Então nós temos que nos atentar a isso, tá bom, meus irmãos? Eu espero que vocês possam tomar essa palavra, buscar entendimento e pedir sabedoria a Deus para que possamos aprender juntamente com o que a palavra de Deus quer nos revelar, né, de forma adequada, o que a palavra de Deus quer nos revelar, para que nós não possamos ser enganados pelo diabo e para que nós não possamos ser enganados por nós mesmos, porque muitas vezes somos nós que queremos uma interpretação que nos seja favorável, só que aquilo ali, na verdade, só vai servir de engano para nossas vidas. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que esse estudo, de alguma forma, tenha sido útil aos irmãos. E, se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos, né, pessoalmente, para que possamos abarcar maiores informações a respeito desse grande mistério, desse mistério tão lindo, né, que vem de Deus, né? A gente sabe que a fé, ela é essa firme certeza, né? Mas a graça salvadora de Cristo, ela nos alcançou por meio dela, né? Por meio da fé. E essa fé, ela não vem da gente, ela é um dom de Deus, é Deus que nos dá, e nós temos a certeza disso, de que uma vez que a fé não é nossa, é um dom de Deus, ela serve para que as questões espirituais, as questões concernentes a esse mesmo Deus, sejam trabalhadas na nossa vida de forma adequada. Tá bom, meus irmãos? Espero vê-los em breve, né, como eu falei, e que Deus a todos abençoe e que Deus ele possa completar na vida de vocês as informações, as considerações importantes que a minha limitação não puder alcançar. Tá bom? Graça e paz a todos e orem, nós estamos vivendo um momento bem crítico, né? Principalmente de saúde, e nós precisamos estar bem próximos de Deus, estar bem focados para que esses pensamentos positivos, essas correntes de bem e tudo mais não causem confusão na nossa vida e nós não escorreguemos, né, no nosso próprio erro, no nosso próprio pecado. Tá bom? Fiquem na paz e até breve.